Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que surgiu aqui na página que uma seguidora aqui pediu sobre alimentos vilões do diabetes. O diabetes é uma doença muito comum, né, gente? Quem não tem aí um parente, um amigo que tem diabetes? Então vamos falar um pouco dessa doença? Vamos lá? O diabetes, ela é uma doença muito conhecida por não poder consumir açúcar. O que mais as pessoas lembram quando se fala de diabetes é que não pode comer açúcar. Mas na verdade o diabetes é muito mais do que isso. Ela é uma doença que tem de duas maneiras. Uma, principalmente em pessoas que já nascem com esse problema, né, de saúde, principalmente em crianças, bebês, inclusive, que é o diabetes do tipo 1, onde o indivíduo não produz insulina. O segundo caso, que é o diabetes tipo 2, que é o mais comum e geralmente em pessoas mais velhas, por má alimentação mesmo, é o diabetes onde a pessoa não produz menos insulina, né? Então, assim, ou ela não consegue absorver a insulina adequadamente. Então, o que acontece? Ela até tem esse hormônio, mas por falta da boa alimentação mesmo, o pâncreas, né, que é o órgão responsável por produzir insulina, ele fica debilitado e não produz esse hormônio corretamente. O que acontece? O açúcar fica altíssimo na corrente sanguínea, causando vários malefícios, vários prejuízos para a saúde, que a gente já sabe, pode afetar a visão, dificuldade de cicatrização, enfim, inúmeros prejuízos mesmo. Então é uma doença muito séria, sim. Então vamos falar sobre os vilões dessa doença, como muitas pessoas falaram. Então o que acontece? Uma pessoa que é diabética, obviamente, ela tem que ter cuidado em consumir açúcar, mas não é só o açúcar, são carboidratos, na verdade. E o açúcar nada mais é que um tipo de carboidrato. Ele só é um dos vários tipos de carboidrato que a gente tem. Nossa, mas diabético não pode comer mais carboidrato nunca mais? Não, gente, não é isso. Não é só porque a pessoa está com diabetes que ela nunca mais pode comer carboidrato. Não é isso. Na verdade, eu gosto muito mais de trabalhar não com a restrição de carboidratos, nem diminuição para o diabético, mas na verdade uma troca, né? Uma melhor qualidade daquele carboidrato. É claro que se esse diabético comer muito carboidrato, a gente vai, lógico, né, adaptar a alimentação, mas não é uma restrição, né? Então, assim, existe também a carga glicêmica, que é o quê? Por mais que a pessoa coma um carboidrato de boa qualidade, como, por exemplo, uma batata doce, um pão integral, a pessoa, se ela comer demais, ela acaba tendo também esse índice de glicose, né, de glicemia aumentado no corpo. Então, por isso que também não pode haver exageros, né? Tudo é com moderação. Mas o diabético, ele pode sim ter uma vida normal. Com a diabetes controlado, né, com o diabetes controlado, a glicemia controlada, ele pode ter uma vida normal. Tem vários pacientes meus que conseguem ter uma vida completamente normal. Então, assim, diabético não pode comer fruta? Isso, na verdade, é um mito. É claro que se a pessoa está com um diabetes muito desregulado e comer uma banana, uma fruta bem mais doce, isso vai ser uma gota d'água. Mas vamos lembrar, gente, que ninguém fica diabético de comer fruta, de comer banana, de comer maçã. Então vamos ter um bom senso, né, na hora de aterrorizar esses alimentos, né? Não pode comer banana, não pode comer maçã. Nossa, o que pode comer mais então, né? Não é porque a pessoa está com diabetes que ela tem que perder completamente o prazer de comer, né? Ela tem que sim substituir o açúcar tradicional por um adoçante de preferência natural, como estévia, como xilitol. Ela tem que preferir alimentos que não contêm açúcar, sim, porque pode aumentar a glicemia dela. Mas ela também não precisa nunca mais comer batata, nunca mais comer cenoura. Gente, isso com diabetes controlado, tô colocando aqui bem grifado, né? Bem salientado, com diabetes controlado, isso não oferece mal algum para um paciente diabético, né? Lembrando que quando o paciente diabético ele quer se revoltar contra a alimentação, quer comer uma alimentação sem se preocupar com a saúde, ele não vai comer um pote cheio de cenoura, ele não vai comer um pote cheio de beterraba, gente. Ele vai querer comer um doce, vai querer comer um pão, uma massa refinada. E assim, com moderação, de vez em quando, se o diabético estiver muito bem controlado com acompanhamento, ele pode sim comer esse tipo de coisa. Lógico, com muito equilíbrio e de preferência com acompanhamento de um nutricionista e um médico.
Tudo bem, gente? Então, assim, não tem um vilão da alimentação, né? Falar que, nossa, mas tem alguns alimentos que se transformam em açúcar no corpo. Na verdade, isso não é correto dizer. Todo alimento que a gente consome se transforma em glicose no nosso corpo. A glicose não é 100% açúcar branco, tá? Ela é uma energia, então nós somos seres humanos, nós precisamos de energia para poder realizar as tarefas nossas do dia a dia. Então, os alimentos, quando chegam até nós, sim, eles se transformam em glicose. Mas isso não é ruim. Se ele não se transformasse em glicose, não teríamos energia para fazer nossas atividades. Então, não poderíamos sobreviver a partir disso. Entendeu, gente? Então, assim, não tem alimento vilão. O que é melhor o diabético preferir são alimentos integrais, principalmente arroz integral, cevada, trigo, né, em grãos, principalmente pães integrais, massas integrais, bolos integrais, evitar o açúcar refinado, né, que é o açúcar branco, né, açúcar comum, evitar todo o alimento que tem esse tipo de ingrediente, e ter um acompanhamento, né, comer bastante legumes, verduras, fibras. A fibra, ela diminui a glicemia, né, biomassa de banana verde, farinha de banana verde, aveia, alimentos integrais, todos esses contêm fibras e eles diminuem a glicemia na corrente sanguínea. Então, um diabético bem alimentado, bem nutrido, bem acompanhado, não precisa ter medo de comer, gente. Principalmente banana, principalmente fruta, principalmente legume. Eu tenho até arrepio quando chega alguma pessoa aqui no consultório e me fala que tem medo de comer banana, que beterraba vai aumentar o açúcar no sangue. Gente, pelo amor de Deus, a gente não precisa de mais terrorismo na alimentação. A gente precisa de mais simplicidade, a gente precisa trazer a alimentação de uma forma mais leve e de uma forma mais possível. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês, gente. Tchau, tchau!